Olá, hoje nós estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Discipuladora online. Nós temos a Escola Bíblica Discipuladora presencial toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30 da noite aqui na nossa Igreja Batista Creia. Porém, com esse tempo que estamos vivendo, que temos que ficar em casa, uma situação bastante complicada para todos nós vamos continuar dando as nossas aulas e tendo esses nossos encontros semanais, agora através das redes sociais. Então, eu vou estar inaugurando hoje a nossa primeira aula online. Se você está assistindo essa aula e não participou das outras, não tem problema. É tempo de estarmos juntos também, participando. O objetivo dessas nossas aulas, desses encontros, Escola Bíblica Discipuladora, é realmente a gente estudar a Bíblia. Uma das coisas que nós temos observado nos dias atuais é que grande parte da Igreja de Cristo hoje, os evangélicos chamados assim, sabem muito pouco da Bíblia. Hoje nós sabemos muito sobre muitas coisas, mas sobre a Bíblia o conhecimento é muito raso, não é? E claro, não dá para comparar as épocas, mas em épocas passadas, por exemplo, a criança aprendia a decorar textos bíblicos. Eu aprendi a decorar muitos textos bíblicos. E hoje em dia isso não é ensinado mais e até alguns criticam. Bom, se é bom ou ruim eu não sei, mas na minha época ajudou bastante e me fez muito bem. E nós vamos estar durante esse tempo da Escola Bíblica Discipuladora passando algumas informações da Bíblia como palavra de Deus. Na nossa primeira aula nós vimos sobre o conceito de Bíblia. A palavra Bíblia, na verdade, é um plural. A palavra no singular é biblion, que é livro em grego. E Bíblia é o plural, que significa livros. É uma coleção de livros. São 66 livros que nós temos na Bíblia. São 27 no chamado Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. Isso nós já vimos na primeira aula, que é a nossa aula presencial. Vimos também que a Bíblia ela é dividida em grupos, em categorias, a composição, a localização dos livros da Bíblia, eles não obedecem uma ordem cronológica necessariamente. Eles seguem em blocos e aí nós temos vários blocos, No Antigo Testamento, o primeiro bloco é o chamado de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés como seu autor. Depois nós temos os históricos, temos os poéticos, os proféticos, que são os profetas chamados maiores, que profetizaram durante um período muito longo, os livros deles são maiores também, e os chamados profetas menores, que tiveram um tempo menor de ministério profético. O Novo Testamento também tem lá os seus blocos, suas divisões, e nós encontramos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como sendo o primeiro bloco, e no meio desse bloco tem os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos. Depois tem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e aí temos as cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreve 13 cartas. E dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade é do apóstolo Paulo. Aí nós temos as epístolas gerais, que são aquelas que não foram escritas por Paulo, e tem lá o último livro, que é o livro da Revelação, o Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então isso tudo nós vimos em detalhes na primeira aula, na segunda aula também. E hoje nós vamos estar iniciando propriamente o estudo do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e começando por uma abordagem que muitas pessoas fazem, é uma curiosidade. Na verdade, quando se lê o livro de Gênesis, quem foi a mulher de Caim. Então essa foi a nossa chamada para hoje. Vamos dar essa resposta daqui a pouquinho, mas antes da gente entender sobre isso, quem foi essa tão famosa e desconhecida esposa de Caim, Essa daí é a dúvida, é o grande enigma da humanidade, o grande enigma da Bíblia. Na verdade, a gente, para entender quem foi essa pessoa, precisamos entender o autor do livro. Como Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, escreve o seu material. Então a gente precisa entender um pouco disso.
a história da criação foi registrada por Moisés. Então, tudo que nós encontramos ali, que aponta para Deus como sendo o Deus da criação, Moisés, como autor, foi a pessoa que teve a missão de colocar no papel a sua visão, ou aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Então, para a gente entender essa questão do relato da esposa de Caim, precisamos primeiro entender um pouco sobre o autor Moisés e como ele escreve o seu material. É importante a gente observar o seguinte: Moisés ele não viu os fatos que ele narra no livro de Gênesis, obviamente. Moisés só aparece lá no livro de Êxodo e o seu material é escrito, cremos que seja lá naquele período dos 40 anos que ele ficou no deserto. Então, o tempo em que Moisés escreveu esse material é muito posterior ao tempo em que as coisas aconteceram. Então, ele narra a criação, narra Adão, Eva, que é o pecado original, Caim mata Abel, então, a Arca de Noé e tantos outros eventos ali no livro de Gênesis. Moisés narra, mas sem ter vivido aquele tempo, sem ter visto. Ele não é uma testemunha ocular daquelas situações. Ele recebeu as informações através de relatos de parentes que antecederam a ele, e a tradição oral, tradição escrita que na sua época já tinha, e também revelação divina. Temos que colocar tudo dentro de um pacote. Pois bem, então Moisés, quando ele escreve o livro de Gênesis, isso, e vai escrevendo, vamos imaginar o seguinte: ele estava indo para Canaã. Moisés era o libertador de Israel. Ele tirou Israel do Egito para levar para a terra prometida, Canaã. No Egito, Israel era cativo, era escravo. Em Canaã, o projeto de Deus era estabelecer ali um povo, uma nação que fosse perfeitamente santa, no sentido de um povo separado para adoração ao único Deus. No Egito, o povo de Israel conheceu muitos deuses, foi muita idolatria. O povo foi formado no Egito, depois de José, vamos ver esse estudo mais adiante, e ali eles ficam durante 400 anos. E durante esse período, durante todo esse tempo, a nação vai se formando, vão criando culturas e vão se aculturando à cultura do Egito. E a cultura egípcia era muito pagã e muito idólatra. Moisés tem a missão de não apenas levar o povo para Canaã como uma libertação, mas também tem a responsabilidade dada por Deus de ensinar aquele povo quem é Deus. Ensinar aquele povo sobre o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ensinar aquele povo que o Deus que criou todo o universo é o Deus que estava levando-os até a terra prometida. E que chegando ali em Canaã, o povo não poderia ter, os judeus, os israelitas, não deveriam ter comportamento como os cananeus tinham, que era como do Egito. Era pagão, era idolatria, era feitiçaria, eram várias coisas que eles faziam ali em Canaã, e Deus já os estava tirando do Egito para que fossem para uma terra muito boa, mas não carregassem toda essa carga de idolatria com eles. Então, eu entendo que a narrativa do texto de Gênesis tem muito a ver com isso. Eu entendo que a narrativa de Gênesis é Moisés apresentando, não para mim ou para você, mas para o povo dele naquela época, escrevendo e deixando registrado para Israel naquela época, sobre quem é o Deus da criação, qual é o projeto de Deus e também sobre o pecado e as consequências do pecado. A questão do pecado da idolatria, o pecado original que foi a desobediência à palavra de Deus, que gerou o afastamento de Deus, gerou morte. Então, tudo isso temos que observar como sendo parte do pacote. Então, quando Moisés narra o livro de Gênesis, ele não está fazendo um tratado teológico ou um tratado científico. Ele está apresentando para Israel, de uma maneira muito simples, o Deus da criação e consequências de uma nação ou de um povo ou pessoas individualmente, as consequências que ocorrem quando essas pessoas se afastam de Deus, quando essas pessoas se viram contra a ordem, a palavra, os mandamentos do Senhor. Então,
o livro de Gênesis ele apresenta essa perspectiva. Então, para a gente entender a história da criação, o dilúvio, a questão de Caim e Abel, tudo isso é importante termos esse entendimento. Moisés está relatando para o povo consequências do afastamento de Deus no livro de Gênesis. Está registrando ao povo, relatando ao povo que Deus é o Deus da criação, que é o Deus da misericórdia também, e várias outras coisas que Israel precisava saber sobre o Deus que eles estavam começando a conhecer através do ministério que Moisés estava exercendo. Bom, dito isso, vamos tentar agora entender um pouco o livro de Gênesis para a gente chegar nessa questão da esposa de Caim. Veja só, ele tem, Moisés, uma narrativa em Gênesis que é muito peculiar. Moisés ele não faz uma narrativa no livro, vamos dizer assim, linear, seguindo uma sequência cronológica obrigatoriamente. Ele faz o seguinte, eu vou mostrar isso para vocês aqui na Bíblia, é muito comum. Ele faz uma narrativa de algo muito curto, depois fala de outras coisas e mais lá na frente ele retoma aquele seu formato inicial, aquele seu discurso, aquela sua informação inicial, e aí ele descreve com mais detalhes aquela primeira informação. Tá entendendo? Então, repetindo, o que ele faz? Ele fala uma coisa, como se fosse um resumo, depois entre outros assuntos, e daqui a pouco, mais adiante, ele volta àquele primeiro assunto, que ele falou resumidamente, e dá mais detalhes sobre aquilo. Você vai ver isso aqui, eu vou te mostrar, em vários textos da Bíblia, em vários momentos. Por exemplo, já começa logo no primeiro versículo. Gênesis 1:1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Você veja que Moisés está descrevendo, ali lá no primeiro versículo, um Deus que criou tudo. No princípio, eu diria assim, para princípio de conversa, né? A princípio de tudo, Deus é quem criou. Deus criou o céu, criou terra. Porque a narrativa da criação da Terra vem só mais adiante, lá a partir do segundo e terceiro dia que ele começa a formar a Terra. Então você veja que a descrição dele, ele já está falando em terra quando ainda não existia nada. Mas ele fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. É a introdução dele. Né? Terra sem forma, vazia, está descrevendo momentos da criação, fala do Espírito de Deus se movendo sobre águas. Veja, então tudo isso, ele já cita águas, cita várias coisas, como um resumo introdutório. Mas aí ele começa a narrar a criação. Aí você veja que a criação mesmo começa a ser narrada a partir do verso seguinte. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aí foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Percebe? Ele fala da criação, do céu, da terra, tal, e aí ele começa. Então, o primeiro dia, o que aconteceu? Haja luz e houve luz. Moisés não está se referindo à luz do sol, não tem a ver com o sol só vai aparecer também lá no quarto dia. Mas é óbvio que a luz foi o primeiro elemento registrado por Moisés. Quando a gente olha para a visão científica, teorias científicas, o Big Bang é uma delas e é curiosa, porque essa teoria fala que no início não tinha nada, o universo inteiro era só energia, e energia não tem massa, confinada num volume muito pequeno, tamanho de um limão, e de repente, sei lá por quê, segundo a teoria do Big Bang, houve uma grande explosão, uma liberação dessa energia violenta e, bum, haja luz. E é justamente que o Big Bang, a grande explosão, apresenta. Primeiro momento ali. Então, o haja luz é o momento inicial. E Moisés fala sobre isso. E aí ele continua narrando, né, depois desse primeiro dia. E diz ali que viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e as trevas. Aí nós vamos adiante. E uma outra curiosidade. Muita gente pergunta a respeito do dia. O dia tem 24 horas, o dia não tinha 24 horas. Existem teorias que defendem que o dia na criação tinha, sim, 24 horas e outros discutem que não.
Bom, eu particularmente creio que não tinha 24 horas por uma razão muito simples e básica. Né? Quando aparece o tempo, ele só aparece no quarto dia. Nós vamos ver. É lá no quarto dia que nós vemos, então, Deus criando o tempo. Quando aparece o sol, lua, estrelas, e aí próprio Deus diz que seja para marcação de dias, meses e anos. Né? E as estações. Então a gente vê o tempo surgindo ali no quarto, chamado quarto dia da criação. Então, se não existia nem Terra, nem planeta Terra, nem Sol, nem nada, e a gente sabe que o tempo que nós cronometramos de 24 horas é a Terra girando em torno dela mesma, é óbvio que não dá para imaginar 24 horas quando nem existia ainda Terra, nem coisa nenhuma. Né? Então, foi ali o primeiro momento, a luz, e não foi luz do Sol. Tá? A luz é uma forma de energia. Então, foi o que aconteceu. Deus começou a moldar o nosso planeta, começou a moldar as coisas. E aí vem um segundo momento da criação, que aí Deus diz, haja firmamento no meio de água, separação entre águas e águas. Eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas eu quero voltar à questão da narrativa de Moisés, como é que ele faz, né? Para a gente entender. Ele fala, depois vai puxar o que ele falou mais adiante para poder descrever melhor o que ele estava dizendo. Um outro exemplo que você pode ver dessa forma, da maneira de Moisés narrar, é o seguinte, olha, a gente vê em Gênesis 1, né, lá no versículo 11 e 12. Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E aí diz que a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie e árvores frutíferas. Pois bem, veja que isso está registrado em Gênesis 1, verso 11 e 12. Agora, quando você vai lá para o capítulo 2, os versos 4 até o 6, nós encontramos Moisés dizendo o seguinte, estas são as origens dos céus e da terra. Percebe? Agora ele vai descrever a origem dos céus e da terra, mas ele já tinha feito isso no capítulo 1. Mas ele vai detalhar algumas coisas. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Veja, a gente vê no início, lá no capítulo 1, ele falando da criação do céu, terra e tantas coisas. Daqui a pouco, lá no capítulo 2, ele volta e começa a descrever um pouco melhor a questão da criação dos vegetais. Um outro exemplo é lá em Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 26, Moisés narra o seguinte. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem. Só que bem mais adiante, lá no capítulo 2, verso 7, ele detalha a criação da seguinte maneira. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está entendendo? Acompanhando o raciocínio? Ele no capítulo 26 diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, mas só no capítulo 2, verso 7, é que ele descreve com um pouco mais de detalhe como Deus formou o homem do pó da terra e tudo mais. A mesma coisa com relação à mulher. Ele diz lá no versículo 27 do capítulo 1 o seguinte, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja, então ele já no capítulo 27 cita a criação da mulher. Mas lá no capítulo 2, versos 18 até o 25, é que ele vai descrever com uma riqueza de detalhes a formação da Eva, que você conhece bem como está descrito lá. Fez Adão dormir, tirou a costela dele e formou a mulher. Está percebendo? Moisés ele tem essa forma de trabalhar. Né? E eu vou citar ainda mais 2 exemplos.
Por exemplo, no capítulo 1, 29, ele diz o seguinte, ó: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Isso daqui é quando Deus já está falando para o casal. E aí coloca Adão lá no paraíso. Mas você vai ver que o paraíso só é o Éden, o Jardim do Éden, ele só é descrito, a sua criação, no capítulo 2, versos 8 e 9. Tá entendendo? Então, novamente, e um último exemplo, né, que eu quero dar esse então é muito evidente. Por exemplo, no capítulo 10, Moisés começa a descrever para onde migraram os descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Após o dilúvio, Moisés narra no capítulo 10 que os descendentes desses filhos de Sem, Cã e Jafé migraram para várias regiões do planeta. E olha o que está escrito ali no versículo de número 5, por exemplo. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Esse aí são os filhos de Jafé, os descendentes de Jafé. Percebe que o texto já fala ali? Então, eles foram para determinados lugares e foram para lugares, cada um segundo a sua língua. Já está mostrando que havia já umas línguas diferentes, já distintas, e pessoas estavam migrando para terras distintas. Né? Então veja novamente essa questão da descendência dos filhos de Noé, né? Segundo suas línguas, suas famílias, suas terras, suas nações. Mas ele está falando em língua, nação, tudo, quando ainda não existia nação. Se você for considerar logo após o dilúvio. Você vê no capítulo 10, verso 5, com relação a Jafé, verso 20 com relação a Cã, e no verso 31 com relação a Sem. Capítulo 10. Aí agora, quando você vai no capítulo 11, né, que depois, diz assim, olha, no capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma única língua e uma só maneira de falar. Capítulo 11, verso 1. Ora, no 10 ele falou que cada um já tinha ido das suas descendências de acordo com suas línguas. Mas no capítulo 11 ele volta para quê? Para explicar como é que se deu a divisão de línguas. Coisa que aconteceu, obviamente, antes dos descendentes de Sem, Cã e Jafé migrarem de acordo com as suas línguas, que está registrado no capítulo 10. Então você veja, e você vai ver lá no versículo 6 do capítulo 11, dizendo que o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e aí eles cessaram de edificar a cidade e tal, e o texto vai descrevendo o momento em que todos começam a partir de acordo com a sua língua, que é o que está registrado lá no capítulo 10, percebe? Então Moisés tem esse estilo de narrar as coisas. Por que é muito importante você entender isso? Para você entender que a narrativa dele não é uma narrativa linear, como eu falei. Não é uma narrativa que segue uma história. Ela segue em algum aspecto, mas daqui a pouco ele volta e começa a falar do que ele já tinha falado inicialmente, dá mais detalhes. A mesma coisa a gente pode entender, e isso é um padrão, então é um padrão que Moisés segue, aí dá para você ter essa percepção, né, que esse padrão que Moisés usa é muito comum, e ele faz isso quando ele fala da descendência de Adão. Então você veja, no capítulo 4, verso 1 e 2, vamos agora assim entender a questão da esposa de Caim. Capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim, ó: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Percebe? Nessa narrativa, Moisés está focando em quê? Está focando em Caim e Abel. É a consequência do pecado. Ele isola os outros acontecimentos. Moisés não descreve o que aconteceu logo depois que eles saíram do Jardim do Éden, como é que se deu
né? Se teve filhos antes de Caim e Abel, entre Caim e Abel, quantos filhos eles tiveram e depois também. Então Moisés ele se atém a personagens que ele entende, e a gente vê isso no texto, como personagens importantes e principais da história. Então o homem havia sido expulso do paraíso e a consequência veio o primeiro assassinato. Quem matou quem? Caim matou Abel. Então ele começa a focar nesses dois. Não que Adão e Eva não tivessem tido outros filhos. A gente vê um pouco mais adiante essa situação. Olha só. E aí você tem, após o assassinato, quando Caim mata Abel, lá no versículo 14 do capítulo 4, Deus o expulsa daquela região ali. E olha o que Caim diz. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ora, é óbvio que nesse momento aqui não existia só Caim, porque se fosse Adão, Eva, Caim e Abel, Caim mata Abel, quem é que vai encontrá-lo para matá-lo? Percebe? Já existiam pessoas, já existiam sociedade curta, pequena, grupos, tal, e Caim ele vai encontrar um grupo na terra de Nod, né? Lá no capítulo de número 4, versos 16 e 17, diz assim, olha, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou, deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Percebe? Quando Caim sai da presença de Deus, ele vai para uma terra chamada Terra de Nod, que já tinha uma sociedade ali. Quem eram essas pessoas que formavam essa sociedade? Ora, se você entender a maneira como Moisés descreve vai e volta, e descreve com detalhes, ele não se atém a uma linha cronológica, não é difícil imaginar, né, que os descendentes de Adão, outros filhos que Adão e Eva tiveram, e talvez até mais velhos, certamente, alguns sim, mais velhos do que Caim, do que Abel, né, esses filhos de Adão e Eva migraram para outras partes ali próximos do Éden, ficaram naquela região, mas formaram grupos, vilas pequenas. E muitas pessoas ficam escandalizadas quando pensam nessa situação de, então os filhos de Adão casaram entre si, filhos com filhas? Sim, eram irmãos. Na época de Abraão já acontecia isso, né? Veja que Abraão casou-se com Sara, que era meio irmã dele, né? Então não havia essa situação no início, lá na história chamada Primeva, que é os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, né? Então foi uma situação muito comum. Então quando Caim vai para a terra de Nod, certamente ele já vai sabendo que tem alguém ali, uma comunidade, e para ele dizer para Deus, olha, quem vai me encontrar vai me matar, é porque ele sabia, né, que tinham irmãos, e até fico imaginando, provavelmente, irmãos que souberam do assassinato ficaram revoltados, porque também eram irmãos de Abel. Né? Veja que Abel também era uma pessoa muito, aparentemente, talvez fosse uma pessoa muito querida, né, porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a de Caim, tem todo um contexto que Moisés não narra. Mas não é difícil a gente imaginar isso. Pela forma como Moisés escreve o texto dele, que falei há pouco, ele fala de um evento, daqui a pouco explica melhor o evento mais adiante, não é nenhuma dificuldade, não há dificuldade nenhuma em entendermos que a esposa de Caim era, sim, uma das suas irmãs, né, ou sobrinhas, enfim, alguém da sua família, porque foi esse o tipo de sociedade que foi criada lá no início. Uma outra coisa para fortalecer bem esse entendimento. Olha só, no capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem à sua semelhança, Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou filhos e filhas. E o total de vida dele foi 930 anos.
Então você percebe que Adão ele gera filhos e filhas. E a narrativa de Moisés, no capítulo 5, se você começasse a ler por aí, tu ia achar que Sete foi o primeiro filho de Adão. Porque a narrativa fala, e quando Deus criou o homem, a sua semelhança o criou, homem e mulher os criou, né? E aí Adão gerou um filho, a sua semelhança, chamado Sete. Então, se tu começa pelo capítulo 5, tu imagina que foi o primeiro filho de Adão. E não foi, né? Deus já tinha criado. E aí ele repete, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, porque ele tinha falado lá no início, no capítulo 1, ele volta e fala igual no capítulo 5 e descreve agora o nascimento de Sete, que foi um dos outros filhos de Adão, que foi uma figura bastante interessante, importante, né? Que através dele veio Noé e toda a sua descendência. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa descendência de Sete, ok? Mas então a narrativa bíblica aponta para isso. É importante você entender, né, para entendermos quem foi a esposa de Caim, entender a forma de Moisés descrever, né, e escrever o seu texto. Espero que você tenha entendido isso, porque é muito importante para entender a Bíblia, para a gente poder interpretar direito vários textos do livro de Gênesis e outros livros escritos por Moisés. Certo? Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha aprendido um pouco e tenha também aproveitado bem essa nossa aula online e que Deus te dê, né, uma excelente semana e na próxima semana estaremos juntos. Deus te abençoe. Amém.